É um prazer participar do 4º Fórum Métricas e discutir esse aspecto tão importante sobre o impacto social das universidades. As universidades brasileiras são muitas vezes acusadas de não se conectar às necessidades do desenvolvimento do país. E um resultado recente do Times Higher Education, um ranking específico sobre impacto social, mostrou que algumas delas têm um perfil bem diferente e que, na média, as universidades brasileiras públicas têm uma preocupação forte com o impacto social. E eu queria, então, só vou passar aqui um PowerPoint para desenvolver a minha apresentação. Eu queria comentar um pouco como essas coisas se passam. E, para isso, eu retomo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, inclusive aquele referente à educação. Eu participei da elaboração do ODS 4, objetivo mais ligado à educação, quando fui diretora global de educação do Banco Mundial, e nós defendemos que se olhasse para a educação brasileira, não somente como nos objetivos do milênio, olhando para o acesso de todas as crianças ao ensino primário, mas olhar para a questão da qualidade e de uma inclusão de verdade em todos os níveis de escolaridade. Então, a formulação dizia, como vocês podem ver, que nós 194 países signatários, pretendíamos até 2030 assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Esse ODS 4 se desdobra em 10 metas, mas eu trouxe só 2 para compartilhar com vocês. Uma delas diz que até 2030 nós asseguraremos que todas as meninas e meninos completem a educação primária e secundária, que no nosso caso significa concluir o ensino médio, coisa que nós ainda não conseguimos, de qualidade e equitativa, não basta completar a educação, mas ela tem que garantir aprendizagens, que conduz a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. E essa expressão relevantes vai ser importante para que possamos olhar para o ODS 8, depois eu retomo isso um pouco mais à frente. E como que estamos frente a isso que foi estabelecido, especialmente no que se refere à educação básica, porque os alunos que entrarão na universidade são preparados pelas etapas anteriores de escolaridade. Eu trouxe só 2 números para ilustrar a crise de aprendizagem que a gente vive. Primeiro que 55% dos alunos brasileiros do 3º ano do ensino fundamental, ou seja, com 8 para 9 anos de idade, estão em níveis insuficientes de leitura, ou, traduzindo para um português mais claro, saem do 3º ano analfabetos. Isso é muito triste, esse dado é de 2016 e nós esperamos que isso possa melhorar. E no ensino médio, que é o público que, ao concluir o 3º ano, entra para a universidade, só 9,1% desses jovens aprendem o suficiente em matemática. E o PISA tem mostrado, infelizmente, resultados estagnados para o Brasil e nos mostra como a segunda economia mais desigual entre as 79 que participaram na última edição do PISA. Mesmo assim, não há só notícias ruins, os avanços no IDEB vêm, que é o índice que mede a qualidade da educação, vem acontecendo, inicialmente só no Fundamental 1, nas últimas 5 edições no Fundamental 2 também, e nessa última, finalmente, no ensino médio, há mesmo um salto na qualidade da educação. Só que esses avanços são lentos e eles precedem a pandemia. Um ano
de crianças dentro de casa, em casas muito desiguais, certamente terão levado a um retrocesso. Há uma outra questão aqui que dialoga com a universidade. Quando a gente olha a insuficiência de aprendizagem, sim, há uma questão que é a universalização tardia do ensino fundamental. Foi só na primeira década do século XXI que o Brasil universalizou o ensino fundamental. Mas, além disso, no fator intra-escola de análise da qualidade, a carreira de professor é pouco atrativa. O Thales, que é uma pesquisa feita pela OCDE, mostra que nós temos uma baixíssima atratividade da carreira de professor, em parte causada por salários, em parte causada respeitabilidade por um profissional, quer dizer, o quanto que olhamos para o professor, não com pena, mas com respeito profissional. E a formação oferecida para os professores no ensino superior é excessivamente divorciada da realidade do chão da escola, do que eles precisarão para o exercício da profissão mais complexa que existe. Indo para frente, as coisas se complicam ainda mais quando a gente fala do futuro do trabalho. Eu tive a honra de integrar a Comissão Global para o Futuro do Trabalho, da OIT, fui a única pessoa lá em Genebra trabalhando com a questão da educação para essa nova realidade, também chamada de quarta revolução industrial, e a gente constata que com a automação e robotização acelerada, haverá uma extinção de postos de trabalho massiva, em ondas sucessivas de extinção. Segundo projetam Osborne e o Frey, chegam a 2 bilhões de postos de trabalho até 2030. Não quer dizer que outros postos não surgirão, mas eles demandarão competências muito mais sofisticadas, e isso desafia tanto a educação básica quanto a universidade a repensar os seus processos. Nós vamos precisar muito mais de pensamento sistêmico, análises mais aprofundadas, pensamento crítico, resolução colaborativa de problemas com criatividade, porque a inteligência artificial substituirá trabalho humano, inclusive aquele que demanda competências intelectuais. Se não houver políticas públicas adequadas, isso levará a um maior crescimento da desigualdade social e a cidadania frágil e populismos, como nós temos acompanhado. Nesse sentido, Joseph Aoun escreveu um livro fantástico chamado Robot Proof Higher Education, ou Ensino Superior à Prova de Robôs. Foi recentemente traduzido para o português, em que ele defende que primeiro, nós precisaremos de ecossistemas educacionais que integrem escolas, universidades, centros de formação e agências de aconselhamento de competências frente a essa extinção de postos de trabalho tão acelerado. Segundo, que a formação profissional deverá ser reinventada em ondas sucessivas, seguindo as ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho. Que se trabalhe muito mais com resolução colaborativa de problemas com criatividade e, de novo, as competências que a universidade precisa desenvolver nos alunos não são só as técnicas da sua área de especialização, mas todas as socioemocionais, inclusive empatia, persistência, mas também abertura a novas oportunidades nesses novos tempos de startups, agilidade cultural nesse mundo globalizado. Muito bem. O que diz o Times Higher Education ao ter avaliado o impacto social das universidades? Primeiro, que a Universidade de Auckland, que não é uma das melhores nos outros critérios do Times Higher Education, se saiu como a melhor universidade no segundo ano consecutivo, especialmente pela sua contribuição ao ODS 17, que fala de parcerias com
o ODS. A Universidade de Sydney como segundo, mas a USP tirou 14º lugar, é a primeira brasileira e é uma das melhores do mundo, empatada com Trinity College de Dublin, especialmente pelas contribuições com a erradicação da pobreza, a diminuição das desigualdades e ser mais inclusiva. E a Universidade Estadual de Londrina, em 91º lugar, mas também por uma questão de inovação. E o Brasil está à frente dos Estados Unidos em impacto social. Eu só queria, dado o tempo, meu tempo está quase terminando, falar que as universidades têm contribuído, sim, com o ODS 1 e precisam avançar muito mais. O ODS 1, relembrando, a erradicação da pobreza, o título geral, mas eu aqui não resisti a colocar algumas sugestões de temas para reflexão. Em pesquisa, certamente, políticas públicas de combate à pobreza e desigualdade é um tema a ser pesquisado. Com certeza, a Cléo vai poder falar muito mais disso. Em extensão, cursos abertos que muitas universidades vêm fazendo, inclusive a USP, inclusive outras universidades, a setores excluídos, com um olhar forte para isso. A inclusão, a política de cotas, recentemente introduzidas no sentido de étnico-raciais na USP, várias outras já tinham, mas também com a questão já tradicional na USP, alunos saídos, egressos da educação pública, e com um apoio aos estudantes, não é simplesmente trazê-los e ilustrar um eventual fracasso, é apoiá-los. E no sentido do ensino, formar profissionais aptos a uma cidadania empática e ao mundo do trabalho. É esse mundo de trabalho em transformação que eu apresentei. E no ODS 8, que é a questão do trabalho decente, o crescimento econômico, a ideia de se promover um crescimento econômico sustentado, inclusive sustentável, emprego pleno e empreendedorismo, eu também não resisti a fazer algumas sugestões na linha da pesquisa, novas tecnologias para substituir o trabalho indecente. As tecnologias podem ser uma maldição, mas são também uma bênção quando elas substituem trabalho indecente. Na extensão, cursos de fomento a empreendedorismo e abertos à sociedade, inclusive a alunos de ensino médio, expô-lo ao mundo das profissões já reinventadas nesse novo tempo, a questão da inclusão, o diálogo com o setor produtivo como um elemento muito importante, e inclusive no desenho instrucional ou no desenho educacional dos cursos, e apoios a startups. Muitas universidades, a Unicamp vem se destacando nisso, tem se aberto para aceleradoras de startups dentro de um mundo em que o emprego não é necessariamente o principal caminho. E finalizando, já que meu tempo se esgotou, na questão do ensino, um diálogo mais forte com planos de desenvolvimento regional que vários estados e, às vezes, regiões inteiras dentro do país vêm desenvolvendo. Era isso que eu trouxe como uma primeira apresentação antes dos debates. Muito obrigada. Eu quero inicialmente, Cláudia, de viva voz, agradecer esse compartilhar de uma larga experiência. Você nos trouxe 3 mensagens. Uma primeira mensagem é a nossa evolução recente, a fotografia do ensino básico, especialmente, ensino fundamental, enfim, esse ensino que é a base dos jovens que virão para a universidade. E você já coloca aqui alguns desafios. Em seguida, você nos projeta para o futuro, essa migração para a nova era. Nós estamos indo para uma nova era acelerada, inclusive em função da crise sanitária, econômica, social e toda a tecnologia que, como hoje, nos reúne. A partir daí, diante da tua contribuição à comissão da OIT, você mergulhou nesses desafios que têm a ver com a construção de um futuro,
Para terminar, de uma forma muito pragmática, como você sempre foi, oferecendo para as universidades uma agenda tanto para o ODS-1 como para o ODS-8. Eu penso que não haveria forma melhor de começar essa nossa discussão do que essa excelente apresentação, que já está sendo elogiada pelo chat, o que torna difícil agora, aos que vêm depois, responder a teus desafios. A professora Cleo tem trabalhado nos temas, na sua perspectiva da Unesp, que você citou, então eu passo agora a palavra ao professora Cleo, agradecendo você, Cláudia, mas pedindo para você ficar preparada já para trazer mais contribuições do debate que vai seguir. Cleo. Bem, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Cláudia, por essa apresentação tão generosa. E você trouxe uma questão que é do THE Impact. Eu estava à frente da comissão de rankings da Unesp e participei diretamente, né, na busca das evidências, né, porque o THE, ele mais do que pedir se você faz ou não, ele quer a evidência, né, então buscar as evidências também é bem difícil. E eles têm, e os indicadores, enfim, eu acho que nós estamos fazendo, né, eu acho que a Unesp, eu acho que a USP também participou, começou a participar, né, em 2019, então para nós é um exercício novo, né, essa questão de demonstrar o impacto social da universidade, né, e realmente eu acho que, né, falando pela Unesp, por uma primeira experiência que nós tivemos, eu acho que, né, nós tivemos um bom desempenho, e isso mostra realmente, né, o compromisso social da universidade, das universidades, né, e que isso, né, o compromisso social da universidade, ele está colocado na missão da universidade, principalmente da universidade pública, né, quando ela faz esse trabalho de ensino, pesquisa e extensão indissociável, né, e faz, né, e agora trazendo um pouco para a questão da extensão universitária, a extensão universitária é essa dimensão que faz o diálogo com os outros segmentos da sociedade, né? Então, e nesse diálogo pode fluir todo esse conhecimento e se transformar em transformação social. Eu acho que essa é a grande questão, né? Agora, realmente mostrar o impacto social tem sido um desafio, né? E uma prioridade que está colocada agora para as universidades, né? E, de fato, dentro do projeto Métricas, né, nós temos nos dedicado a discutir e tentar, né, avançar nessa direção, de criar, então, as métricas, né, de impacto social. E na minha fala, né, de hoje, evidentemente, eu vou colocar a minha experiência, né, desses anos que eu estive à frente da gestão da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, né, a gestão que se encerrou em janeiro, né? E eu pude acompanhar muito de perto, né, esse diálogo da universidade com a sociedade, né, e também, né, na Unesp, nós fizemos um início de alinhamento, né, dos nossos programas e projetos às ODS, para a gente enxergar como, né, começar esse exercício de enxergar como aquelas atividades, aquelas ações que são realizadas dentro da extensão universitária estão contribuindo, né, em relação aos ODS, e também, né, a partir daí, então, é possível, né, a gente ter um foco para desenvolvimento de indicadores, né? Então, evidentemente que a extensão pode contribuir em vários aspectos, né, eu acho que fortalecer a parceria da universidade com o ensino básico é muito importante, né, nesse aspecto da educação, né? Também, né, essa questão que já foi colocada, o oferecimento de cursos de extensão a grupos mais vulneráveis ou a grupos excluídos, e isso pode realmente capacitar e inserir ou reinserir no mercado de trabalho, né? Então, acho que essas são todas questões que são abordadas na extensão universitária, mas na minha fala eu vou abordar uma questão bem específica, né, tomando como referência o ODS 1, né, e uma linha dentro da extensão que é o desenvolvimento de tecnologias sociais, né, porque eu acho que nessa questão das tecnologias sociais existe essa aproximação da universidade com grupos vulneráveis, e é possível, né, por meio dessas tecnologias que podem, né, que devem ser, né, apropriadas por esses grupos, levar, né, a essa, enfim, a geração de renda, ou mesmo, né, de outras tecnologias que melhoram a qualidade de vida e levam à inclusão social de grupos mais vulneráveis, né? Então, quando a gente fala em inovação e tecnologia, evidentemente que a universidade contribui muito,
né, no sentido do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento, né, social, evidentemente, né, como consequência, e nessa questão da inovação e tecnologia de forma mais ampla, quer dizer, existem os indicadores que são as patentes, que são a geração de empregos e movimentação financeira, por exemplo, de startups, enfim, empresas que foram incubadas na universidade, o desenvolvimento de processos que resultam de parcerias, né, com empresas, enfim, isso tudo é importante, é uma contribuição significativa da universidade, ninguém tem dúvida, mas nesse momento, né, em que nós temos um aprofundamento, né, inclusive das desigualdades sociais, né, enfim, nesse cenário de crise sanitária e de crise econômica, enfim, de todas essas crises que nós estamos vivendo, né, é um momento importante, né, que a universidade se aproxime, né, e tenha um diálogo mais efetivo com essas populações mais vulneráveis, né, que estejam numa condição de risco, numa condição de pobreza e, às vezes, numa condição de indigência também. Né? E que, dessa forma, nesse diálogo, a universidade possa colocar os seus conhecimentos à disposição, né, para a superação de pobreza, né, pensando, talvez, num horizonte mais de curto prazo, né? Enfim, por isso eu não estou falando de erradicação de pobreza, mas de superação da pobreza, né? Agora, esse movimento de aproximação da universidade, né, com esse setor da sociedade mais vulnerável, ele deve ser sempre orientado pelo princípio da indissociabilidade com a pesquisa, né, com a produção do conhecimento, porque é isso que a universidade tem, né, para fazer essas parcerias e fazer a transformação social. Então, eu acho que isso é uma questão que sempre tem que ficar né, bem pontuada quando a gente pensa na extensão universitária. E desse diálogo, né, do conhecimento gerado da universidade com essas demandas da sociedade, isso deve ser transformado em inclusão social com autonomia dos envolvidos, né, para que a gente evite também um viés de assistencialismo. Bom, evidentemente, essas aproximações, esses projetos de extensão universitária acontecem, eu acho que praticamente todas as universidades, né, principalmente as públicas, que trabalham, né, nesse tripé de ensino, pesquisa e extensão, mas ainda há muito espaço, né, eu acho que há muito espaço para a atuação nessa questão mais específica da tecnologia social. Né? E um aspecto que eu acho que é importante, né, que esse aspecto da extensão universitária, ele deve ser incentivado, reconhecido, né, e valorizado, que essa é uma das questões importantes, né, quando a gente fala nesses projetos. Né? Então, a tecnologia social, evidentemente, são tecnologias ou processos inovadores de fácil aplicabilidade, de baixo custo, né, que são desenvolvidos em parceria com esses grupos, né, com comunidades, enfim, e que podem ser depois apropriados, né, por esses grupos, né, e depois eles seguem independentemente da universidade. Né? E isso, né, são soluções que são aplicadas a contextos socioeconômicos e ambientais e territórios específicos, mas eles podem ser depois replicados e adaptados a outras situações, a outros grupos, enfim. Então, só para deixar um pouco mais concreto, eu gostaria de exemplificar com duas iniciativas da Unesp, né? Evidentemente, as outras universidades também têm, mas o que eu conheço, o que eu acompanho é a Unesp. Os relatórios, né, desses projetos que eu vou comentar, eles estão disponíveis, todos os nossos projetos de extensão, todos os relatórios são publicados na página da Pró-Reitoria de Extensão, então eles são de acesso aberto, né? Então, eu vou comentar mais no sentido, né, de tornar um pouco concreto, para que a gente possa entender como isso pode gerar, né, um movimento, um processo de inclusão social. Então, eu vou, né, só para exemplificar, falar um pouco desse projeto que é intitulado Cultivo e Transformação do Bambu como alternativa sustentável para a geração de renda na agricultura familiar. Então, esse projeto é coordenado pela professora Juliana Cortes Barbosa, do curso de Engenharia Industrial Madeireira do campus da Unesp em Itapeva. Então, a Unesp está em 24 municípios, né, no estado de São Paulo. Então, esse especificamente é desenvolvido em Itapeva. A professora Juliana, ela tem uma linha de pesquisa muito consolidada, que estuda, enfim, as características do bambu, as aplicações do bambu, e nesse projeto ela trabalha com pequenos produtores rurais e ela compartilha os conhecimentos para desenvolver utensílios do bambu, então os mais diferentes utensílios, né, copos, móveis, pentes, enfim. E esses trabalhadores, então, se organizaram a partir desse projeto em associações e eles aí comercializam esses utensílios, né? E isso, então, é uma atividade, né, que gera renda.
né? E gera inclusão social. E tem um aspecto interessante que é apontado no relatório da professora Juliana de 2019, que essas associações já têm recebido encomendas, né, de empresas que depois compram em grandes quantidades e comercializam no varejo, né, esses utensílios de bambu, né? Então, aí a gente já tem também aqui um estímulo ao empreendedorismo social, né? Porque eles já estão aí com uma interface de venda para empresas que depois vão comercializar no varejo esses produtos, né? Então, eu acho que aqui a gente tem, né, uma questão importante, né, que é a geração de renda, que é um indicador que pode ser acompanhado e é acompanhado pelo projeto, né, da professora Juliana. E a outra iniciativa que tem, né, na Unesp e em várias universidades, são grupos que trabalham com a incubadora de cooperativas populares, né? Nós temos um grupo muito sólido aqui na Unesp, né, que é coordenado pelo professor Carlos Rodrigues Ladeia e pela professora Ana Maria Rodrigues de Carvalho, que são do campus da Unesp de Assis. Então, aqui a gente já está numa outra região do estado de São Paulo, e que vem desde o início dos anos 2000 trabalhando com incubação de cooperativas populares, né? Isso foi iniciado com cooperativas de catadores, né, de materiais recicláveis, mas já tem também, né, lá, não só no município de Assis, mas em toda a região, né, ali, né, do município de Assis. Então, esse grupo trabalha, né, incubando, e tem as cooperativas, e as cooperativas têm, de fato, uma infraestrutura muito boa e realmente incluem novas pessoas. Então, realmente é um ciclo interessante, muito interessante, de inclusão social, né? Gera renda e inclui, né? E tem uma outra questão que eu acho que é importante destacar. Então, eu tive a oportunidade de visitar as cooperativas e participar de workshops que daí levam, né, que trazem para dentro da universidade esses grupos, né? Então, eu acho que isso também é muito importante, né, porque trazem esse saber, né, que está, enfim, nas comunidades, né, trazem isso para dentro da universidade, e isso é muito importante, né, permear também na nossa formação, na formação dos nossos alunos, né? Então, esses são dois exemplos. Evidentemente, a gente poderia, tem muitos outros, eu acho que todas as universidades podem trazer, mas eu acho que esse é um momento de aprofundar, de estreitar mais os laços, exatamente com né, com esse segmento da população que está numa situação mais vulnerável, né? E aí a gente pensa numa questão de mais, vamos dizer assim, de mais curto prazo, digamos assim, né? Mas isso é um processo, né? As tecnologias sociais, elas são um processo que realmente podem gerar renda e podem, né, resultar na inclusão social dessas pessoas. E eu acho que, só para terminar, eu acho que tem uma outra questão importante, né? Quando a gente aprofunda esse diálogo, né, com todos os setores da sociedade, mas também, né, com os setores de maior vulnerabilidade, é que quer dizer, além disso, né, causar inserção social, e a gente pode ver que pode levar ao desenvolvimento da comunidade e ao desenvolvimento regional também, né, porque realmente isso vai se reproduzindo, enfim, mas também aí a universidade passa a fazer parte da vida dessas pessoas, passa a fazer parte do cotidiano dessas pessoas, né? Eu acho que isso, né, torna, né, a comunicação, né, o diálogo com a sociedade de modo geral muito mais efetivo, né? E essa questão do diálogo e da comunicação com a sociedade também tem sido colocado como um grande desafio e uma prioridade das universidades, né? Então, basicamente, eu acho que eu queria colocar mais esse elemento para que a gente pudesse avançar na discussão. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado, professora Cléo, sempre com muita objetividade. Claro que nós temos mensagens muito concretas. Quer dizer, em primeiro lugar, o compromisso da Unesp, tratado pela sua apresentação, mas também casos muito concretos com a relação de criação de cooperativas, que me parece algo que já aconteceu no passado, na década dos 80, na grande crise, e que agora a professora Cléo traz a experiência da Unesp diante desses desafios que a Cláudia Costin tão bem descreveu.
Penso que nós temos aqui exemplos a serem seguidos. A grande questão que a professora Cléo está sensível a eles, porque nós temos discutido isso no âmbito do projeto Métricas, é o impacto, o tamanho do impacto. Porque nós temos várias iniciativas de excelente qualidade. A questão é como expandir essas iniciativas para gerar um impacto diante dos números que a Cláudia Costin mostrou. Quer dizer, nós somos uma sociedade de 200 milhões, 210 milhões de habitantes, com uma grande heterogeneidade entre os estados, do Rio Grande do Sul até os estados do Pará. Cláudia conhece muito bem o estado do Amazonas. A Cléo conhece muito bem os campi da Unesp, que são também, desde o Pontal até Guaratinguetá, nós estamos falando de 900 quilômetros de distância entre os campi, com realidades também absolutamente heterogêneas. Então, é diante dessa diversidade que o Brasil tem desafios que os holandeses têm dificuldade de entender, os suíços têm dificuldade de entender, porque as nossas escalas são diferentes, tanto a geográfica como a demográfica. É para isso que nós precisamos gerar conhecimentos que pode até ser útil para os nossos colegas e também de outros países. Com isso, nós vamos agora para a Unicamp, nós vamos para Campinas. Nós vamos agora ouvir a experiência do professor Mariano, que é uma experiência também que tem a ver com estratégias do país, políticas públicas. Professor Mariano, eu peço para o senhor agora fazer uso da palavra por 10 minutos. Muito obrigado, professor Jacques. É uma oportunidade única para mim participar nesse painel e assistir a apresentações tão ricas como a da Cláudia, a da professora Cleo. Né? Fico realmente pensando aqui o que eu poderia acrescentar. Né? Eu vou talvez escolher uma abordagem complementar, não é? Ao que já foi dito. Nós estamos numa etapa da vida social em que o que é o interesse público, o bem coletivo, está um pouco subvalorizado em relação ao que é o interesse individual. Né? E eu gosto muito dos objetivos do desenvolvimento sustentável, justamente porque recolocam metas, objetivos coletivos de todos nós, independentemente do país, da religião, da cultura. Né? Isso é muito bom. E certamente as universidades, como já foi dito aqui, têm um potencial enorme para contribuir com o desenvolvimento sustentável em várias dimensões, inclusive nas duas que nós estamos discutindo aqui, a erradicação da pobreza, não é? Também a geração de renda, emprego, redução da desigualdade. Nós fazemos isto. As universidades no mundo fazem isto. No Brasil fazem isto. Né? Entretanto, no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, são poucas as pessoas que têm acesso à universidade, né, diretamente, né, como alunos, como pesquisadores, ou mesmo indiretamente através dessas ações de extensão e desenvolvimento de tecnologias sociais. Então, a gente não pode deixar de considerar, né, o problema que somos fonte de bem-estar para muita gente, mas também somos olhados com certa desconfiança e frustração por uma massa enorme de população, não só no Brasil, no mundo inteiro. Esse tema que nós estamos discutindo agora, de como as universidades prestam contas à sociedade, isso é no mundo inteiro. Nos últimos números da Nature, tem um artigo fantástico sobre isso. Né? Então, nós temos esse problema e eu queria me referir a duas dimensões deste problema que são muito relevantes, impactam diretamente nossa discussão aqui. Em primeiro lugar, é cada vez mais frequente quando se discute o impacto, os benefícios que as universidades trazem para o desenvolvimento, para a sociedade, perceber que se coloca em questão, no fim das contas, quem é o beneficiário. Quem é que se apropria, particularmente quando se trata de instituições públicas, não é? Quem é que se apropria do benefício que estes recursos públicos estão gerando?
e sempre se destaca a apropriação de uns poucos, né? Isto, como já disse, acontece no mundo inteiro, mas é cada vez mais visível no Brasil. Se vocês acompanham aquela pesquisa que se faz sobre percepção da ciência e tecnologia, como é que os cidadãos no Brasil e em outros países da América Latina enxergam o valor, o papel da ciência e tecnologia nas suas vidas, vocês vão ver, comparando os resultados de 2010, é uma pesquisa que o CGE faz, por isso que eu conheço bem, né? Se vocês comparam os resultados das respostas, né, de 2010 com as de 2017, na publicação mais recente, de 2019, vocês veem como é que o cientista é visto pela população brasileira ainda como uma pessoa importante, um agente do desenvolvimento, não é? Mas cada vez mais é visto como uma pessoa um pouco autocentrada, menos altruísta. Na pesquisa de 2010, publicada pelo CGE, se eu não me engano, em 2013, 2014, né, essa visão do cientista como um altruísta, uma pessoa que quer o bem dos seus semelhantes e por isso busca conhecimento e educa, tinha um valor nas respostas muito elevado. Em 2017, né, cai bastante. O cientista tem ainda no Brasil muito prestígio, mas há uma percepção. Bom, não preciso nem dizer que os estudantes, aqueles que egressam com diploma universitário, também são vistos como pessoas, às vezes, um pouco individualistas, preocupadas com sua própria ascensão na vida social. Então, eu acho que o problema, parte do nosso problema em relação a o que fazemos e fazemos bem, né, é fazer entender, transmitir a mensagem de que isto pode, seguramente beneficia quem diretamente atua, trabalha, estuda nas universidades ou tem acesso a algum desses programas de extensão, mas que tem um impacto muito mais amplo, né? E, portanto, a existência e o valor do que nós fazemos, a existência da universidade e o valor do que nós fazemos é de interesse coletivo, é de interesse social, mesmo daqueles que não estão nem perto da universidade. Isto é importante. E o outro aspecto que eu acho importante também lembrar, é quando a gente pensa em como comunicar melhor o que fazemos bem, a pergunta imediata é, bom, mas comunicar para quem? Para o público em geral? Para os tomadores de decisão, os legisladores, os dirigentes do executivo? Para os órgãos de controle? Porque para cada um desses interlocutores é preciso um foco, uma linguagem e uma métrica diferente. Eu vou dar 2 exemplos, porque o tempo é curto, né? Dos quais eu participei de forma direta, então conheço bem. Um deles é um estudo feito no CGE em 2013, 2014, publicado em 2017, de avaliação do Programa de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC. É uma coisa fantástica que o Brasil criou, né, para estimular vocações jovens de meninos e meninas na graduação, né, e que naquela época, quando o CGE fez o estudo, obviamente por questões orçamentárias, era um programa bastante questionado. Na verdade, é um programa que naquela época atingia 24 mil jovens. Coloque esses 24 mil no universo de jovens do Brasil, e mesmo aqueles que dizem, né, que bom esse programa, dizem, mas que pequeno número daqueles que se beneficiam com ele. Então, nós tínhamos, então, um problema de transmitir uma mensagem de que este era um programa importante, valioso, de todos os pontos de vista, inclusive do ponto de vista dos ODS. E aí surge a questão de quem é o beneficiário. Quem que se apropria disto? Certamente os bolsistas e seus orientadores, que têm a oportunidade de trabalhar com jovens talentos, que participam nos seus projetos. E certamente as instituições, como a Unicamp, a USP, a Unesp, né, que são gestoras do programa com bastante autonomia. Como mostrar que há impactos além desses 3, bolsistas, orientadores e instituição? Nós tivemos que encontrar uma métrica para fazer isso. Então, nós
pensamos em recolher, obviamente, os depoimentos dos beneficiários diretos do programa, bolsistas e orientadores e pró-reitores de graduação e pesquisa. Fizemos isso. Mas foi preciso ir além disto, e aí nós acabamos trabalhando com fontes secundárias que mostravam que os bolsistas, eles faziam a transição da graduação para a pós-graduação de forma mais rápida. Eles passavam da titulação para um mestrado, para um doutorado, muito mais rápido do que os outros. Então, tinha um ganho de eficiência no sistema de ensino superior. Já não eram somente os beneficiários diretos, o sistema como um todo se beneficiava. E fizemos, aliás, a partir de uma subamostra de alunos da Unesp, professora, né, um acompanhamento do desempenho dos ex-bolsistas no mercado de trabalho. E constatamos que o mercado, por usar uma expressão mais simples, né, reconhecia nesses jovens que passaram pela iniciação científica, qualidades adicionais que se traduziam num diferencial de salários entre alunos do mesmo curso, do mesmo ano de titulação, quem tinha tido bolsa e quem não tinha tido bolsa. Então, desta forma, nós dizemos, bom, a sociedade está reconhecendo que esse programa traz algum benefício anos depois, na hora da inserção no mercado de trabalho. E o problema de como comunicar esse resultado para públicos diferentes. Para os órgãos de controle, nós fizemos um exercício econométrico, porque eles gostam disso. Para o grande público, nós fizemos um vídeo, que está na página do CGE, de 2 minutos e meio. Para o Ministério e para a presidência do CNPq, um relatório de pesquisa completo. Então, o problema de mostrar até onde chegam os benefícios e como transmitir essa mensagem. O segundo exemplo, eu não vou me alongar muito, é um estudo que fizemos na Unicamp, que, por sinal, será divulgado agora no final da tarde, sobre o impacto socioeconômico da universidade. Mais uma vez, como é que a gente prova que a Unicamp é uma coisa boa, não só para quem estuda, trabalha ou mora perto da Unicamp, mas também para, e obviamente não apenas para os ex-alunos, mas para a sociedade brasileira como um todo, para o Estado de São Paulo como um todo. Assim como a USP e a Unesp também são, obviamente, e as federais também. Nós fizemos um exercício econômico muito simples de ver quanto emprego e renda se gera a partir do funcionamento da universidade. Quantas empresas a universidade cria, direta ou indiretamente, e qual é a contribuição da universidade para a arrecadação de impostos. Então, até que ponto a universidade cria impostos que compensam os impostos que recebe para funcionar como universidade pública. Métrica. Matriz de insumo-produto, qualquer economista formado faz, e um benchmarking internacional, porque tem que ter algum tipo de benchmarking. Usamos a Universidade de Oxford. Comparamos nossos multiplicadores de renda e emprego com os de Oxford. Formas de divulgação, que não tem relatório de pesquisa, e infelizmente não tem vídeo, eu adoraria que tivesse. Mas tem um documento, um press release, com poucas páginas, linguagem gráfica, que é o que esperamos tem alguma repercussão nos meios de comunicação. E eu acho que isso, embora exemplos pontuais, traz algumas reflexões, algumas questões que seguramente teremos ocasião de discutir no resto da tarde. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Professor Mariano, muito obrigado. O senhor trouxe para a mesa, em primeiro lugar, o contribuinte que nos financia. Em seguida, os vários stakeholders que devem ser tratados de forma diferente, porque elas têm expectativas diferentes. E as duas perguntas que o senhor trouxe o que a comunidade espera da universidade e o que a universidade pode oferecer para essa sociedade. E, a partir daí, esse último exemplo que foi trazido, que é o relatório de impacto, que essa comparação com a Universidade de Oxford e outras universidades que já estão fazendo esses relatórios concisos, mas repletos de evidências
da devolução para a sociedade do que a sociedade investiu na nossa universidade, é certamente um relatório que gostaríamos muito de ler e, em seguida, discutir em outra oportunidade. Mas agradeço muito ter trazido isso para nós. Com isso, nós vamos para o professor Varran. O tema que nós estamos tratando hoje é um tema que o professor Varran trata desde a sua origem na universidade. Quer dizer, ele lidou com construção, com material, produtos alternativos, com normas técnicas, e sempre olhando para essa desigualdade que havia. Os primeiros trabalhos do professor Varran é a geração de materiais que puderam ser acessíveis para pessoas de menor renda. Portanto, é um tema que é atual. O professor Varran hoje é o reitor da Universidade de São Paulo, e, portanto, ele está numa posição onde ele pode trazer para nós não somente a vivência pessoal, mas como a Universidade de São Paulo lida com esse projeto de essa dimensão de impacto social. Professor Varran, a palavra é sua. Muito obrigado, meu amigo Jacques, muito obrigado pela essa oportunidade. Eu só queria, Laplane, só dizer para você que eu estou aqui porque eu tive uma bolsa de IC, na época raríssima para engenharia, e isso me incentivou, me entusiasmou para seguir a carreira acadêmica, carreira de pesquisa. Mas, meus caros amigos, realmente, quando você é o último a falar, como disse o Laplane há pouco, você tem que achar uma vertente diferente do que seus antecessores falaram. Depois das 3 excelentes falas, eu vou tentar pegar, então, uma outra vertente. Eu vou dizer o seguinte, essa questão de inserção social, de impacto social, não é um favor que a universidade presta à sociedade. Ela é essencial à universidade. Todas as universidades de pesquisa, todas as universidades de ponta, nas discussões que nós estamos tendo nos últimos anos, eu diria na última década, tem isto com preocupação. Se nós, como universidade de pesquisa, queremos formar líderes no bom sentido, porque aqui no Brasil o termo líder às vezes é utilizado como um pejorativo, mas líderes no bom sentido, esses jovens, sim, têm que entender, têm que ter, como disse a Cláudia, uma empatia com a sociedade, uma empatia muito forte. Então, interação com a sociedade é imprescindível para a formação desses líderes. O segundo ponto, que eu também disse que a universidade tem que fazer isso, é que as universidades de pesquisa são universidades caras em toda a parte do mundo, não somente aqui no Brasil. São caras. Inclusive, as ditas universidades privadas dos Estados Unidos dependem muito de recursos federais. Tem universidade privada nos Estados Unidos que 85% do orçamento vem do governo federal. Então, talvez até o século passado, os gestores das universidades estavam tranquilos que a sociedade compreendia bem o que a universidade fazia. E agora nós percebemos que a sociedade não compreende, não entende, não tem uma visão, não tem uma sensibilidade do que as universidades de pesquisa fazem e por que elas têm que ser patrocinadas com os contribuintes dos impostos, sejam federais, sejam estaduais. Então, sim, é importante, é muito importante, como já foi dito aqui, nós nos comunicarmos o que nós fazemos e, principalmente, essa interação com a sociedade, ter fatores de impacto mensuráveis para que possamos apresentar para a sociedade. No Brasil, Jacques, nós até temos uma tradição. Na fundação da USP, em 1934, já estava previsto que era uma tarefa da universidade, além do ensino e pesquisa, a sua inserção na sociedade, a contribuição para a melhoria
do ensino básico. Então, já estava inerente. E as nossas universidades brasileiras, as universidades públicas brasileiras, todas tinham também a terceira vertente, além de ensino e pesquisa, a parte de extensão, cultura e extensão. Mas o impacto social é muito mais que uma atividade de extensão, que uma atividade cultural. Ela é, de fato, ações que modifiquem, que melhorem a sociedade em que nós estamos inseridos. E é isso que, no mundo todo, as universidades de pesquisa estão procurando fazer, estão vamos dizer, cada vez mais conscientes dessa obrigação e procurando meios para poder se expor. Eu não tenho uma receita de como nós podemos destacar o impacto, o número de pacientes que atendemos numa clínica odontológica, número de treinamento que a gente faz numa comunidade próxima a um campus. Esses números não são tão simples assim. O que foi dito pelo Laplane da questão de conseguirmos indicadores mais econométricos, em que a gente consiga demonstrar que há lucro, além da melhoria da sociedade, ainda você está tornando a sociedade mais rica, entre aspas, é uma coisa importante. Particularmente, a Universidade de São Paulo também está preocupada, como as nossas co-irmãs, e nosso escritório de métricas busca quantificar essas ações. O que a atuação da universidade nessa área, utilizando as ODS, como a Cláudia destacou, para podermos mostrar isso, a nossa co-irmã no Unesp tentou fazer o relatório de gestão utilizando cada uma das ODS que estão atuando. Isso tudo está ainda numa fase exploratória. Nós vamos ter mais uma reunião agora em junho, se não me engano, coordenado da Alemanha, mas agora vai ser virtual, em que nós vamos tentar rediscutir esses assuntos e ver se nós conseguimos melhorar e ter algumas métricas mais universais sobre isso. O que eu quero dizer que num país, resumindo rapidamente, sempre sem gastar muito tempo, o que eu quero dizer que num país como o Brasil, o papel da universidade se torna um pouco mais complexo que, por exemplo, na Suíça. Nós estamos num país de desenvolvimento em que a carência é total e, às vezes, uma ação simples da universidade tem uma repercussão enorme na sociedade. E nós estamos aprendendo que essas ações simples podem ser canalizadas e buscar uma sinergia maior de garantir o impacto. Vamos dizer, todos os nossos alunos fazem trabalhos de fim de curso. Esses trabalhos podem ser inserções dos nossos alunos para a solução de problemas locais. Desde coisas simples, sanitárias, até coisas habitacionais, etc., até coisas mais complexas, em que você faz um redesenho de uma área urbana, você estuda toda a parte sociológica daquela região e assim por diante. Outro ponto muito importante é o nosso aluno, também para formar líder e também para interagir com a sociedade, nosso aluno ser incentivado a sair fora dos muros da universidade, a atuar fora dos muros da universidade de uma maneira mais rotineira. Isso nós estamos incentivando
há alguns anos na graduação, em que nós estamos chamando de programa USP na comunidade, em que os nossos alunos de graduação, principalmente, atuam. Então, em resumo, eu não vou querer tomar muito tempo, porque o Jacques pediu para falar um pouquinho também da USP. Em resumo, nós temos já algumas práticas bem-sucedidas que nós temos que começar a compartilhar entre as universidades públicas e as privadas sem fins lucrativos, para que a gente consiga tornar o impacto social uma realidade factual, mas também uma realidade sentida, percebida pela sociedade. Bem, sem me alongar, agora deixa eu mudar para o outro assunto. Posso fazer isso, Jacques? Já mudar para planejamento? Por favor. O professor Jacques pediu para eu falar um pouquinho do planejamento. Eu devia falar isso ontem, infelizmente foi impossível, porque justamente a universidade está fazendo esse planejamento. Na segunda-feira tivemos reuniões entre os gestores. Ontem foi uma reunião com os dirigentes das unidades. Não se esqueçam que a USP é grande, tem 42 unidades de ensino e pesquisa, 5 institutos especializados, 4 museus, 2 hospitais, etc. E logo depois dessa reunião agora, eu vou voltar de novo com os gestores da reitoria para fazermos as definições finais. Bem, qual foi a maior dificuldade que nós estamos encontrando, e acho que todos estão encontrando, é que as incertezas são cada vez mais consideráveis do que nós estávamos imaginando. Algumas decisões nós já tomamos, as aulas vão começar dia 12 de abril, mas vão começar a partir de uma maneira remota. Nós não vamos conseguir intensificar as atividades presenciais. E nesse panorama, e quando eu digo incerteza, a incerteza é muito maior do que nós estávamos esperando. Sexta-feira, o governo estadual flexibilizou algumas ações e amanhã o governo estadual vai restringir ainda mais do que a situação que estava na sexta-feira passada. Porque o estado de São Paulo está numa crise violenta. Na região de Araraquara, onde nós temos, inclusive, um campus importante, o Campus São Carlos, a situação está incontrolável. Nesse aspecto, o que nós, como gestores, podíamos fazer? Defender os princípios importantes da universidade e tentar manter esses princípios atuantes na atual conjuntura. E esse princípio, uma obrigação nossa, é a qualidade. Qualidade das nossas atividades fim. Para termos qualidade das nossas atividades fim, nós temos que, obviamente, aperfeiçoar os processos administrativos e o suporte de informática. Nós somos uma das poucas universidades no mundo que consegue, por exemplo, ter uma ligação de cabo entre todos os seus diversos campi. E, em questão de processos administrativos, nós estamos tendo uma mudança muito sensível e, para minha agradável surpresa, aceito pela comunidade, e várias atividades estão sendo compartilhadas e otimizadas em organismos centrais. O que nós queremos fazer é não perder o que nós aprendemos com a pandemia nas nossas atividades normais. Falando, então, sempre no aspecto qualidade, graduação. Bem, graduação, nós estamos implantando já a partir do mês de março o que nós estamos chamando de consórcios de ensino, em que, como a Universidade de São Paulo é muito grande, nós temos 3 cursos de medicina, de 3 a 5 cursos de engenharia, porque 3 são de fato engenharia, mas temos mais 2 campi com cursos de engenharia, 3 de odontologia, etc.
Nessa crise, com o ensino remoto, tudo isso, esses grupos começaram a se mexer. O que a reitoria e a pró-reitoria de graduação estão fazendo? Incentivando que isso ocorra, oferecendo recursos financeiros para que isso se aperfeiçoe, e então, com isso, conseguindo oferecer aos alunos, mesmo remotamente, um ensino de qualidade. Outro aspecto foi estimular a modernização, já que os professores e os alunos foram colocados de uma maneira abrupta, frente a frente no ensino remoto, utilizando ferramentas muito potentes, nós continuamos oferecendo aos docentes apoio para que essas ferramentas sejam melhor utilizadas e aos alunos apoio para poder utilizar essas ferramentas. Então, esses são, vamos dizer, são dentre os várias atividades da graduação, esses são os dois grandes modos. Mas continuamos os demais, logicamente, continuamos levando os alunos para as comunidades, agora com muito mais restrições, por questão de distanciamento social. Continuamos tentando trazer os alunos do ensino médio para visitar os campi ou atuar nos campi para mostrar para eles que a nossa universidade não é uma coisa absurda, eles têm condições de entrar, principalmente agora que metade das nossas vagas vão para os alunos que vêm de escolas públicas. Mas esses, vamos dizer, são as duas novidades maiores. Na pós-graduação, o nosso desafio, além dos desafios normais, das aulas, os laboratórios com uso mais controlado, menor número de alunos, nós temos um problema da internacionalização, que na pós-graduação é fundamental, porém, nós estamos aprendendo a fazer internacionalização com mobilidade bem reduzida. Nós estávamos imaginando já conseguir, a partir de março, abril, aumentar a mobilidade, nada feito. Nós estamos imaginando que vamos só conseguir aumentar a mobilidade no fim deste ano. E essa internacionalização com mobilidade reduzida está nos ensinando a ter uma colaboração, uma cooperação com os nossos parceiros de fora do estado e fora do país diferenciado, em que nós começamos a trabalhar em equipe sem estarmos presentes fisicamente. Quer dizer, se precisamos de um ensaio de um laboratório para um aluno de São Paulo, ele é feito por um aluno da Suíça e vice-versa. Se o aluno suíço precisar de algum ensaio, alguma coisa, nós fazemos o ensaio aqui e os resultados são compartilhados. Isso nos trouxe uma mudança de paradigma das pesquisas conjuntas, em que as pesquisas conjuntas não significam que eu faça a minha parte, você faz a sua parte. Não, conjuntas significam que eu faço a minha parte, ajudo você a fazer a sua parte e vice-versa. Mas voltando a falar na área da pesquisa, agora da pesquisa propriamente dito, o nosso grande desafio é, e isso não foi somente a pandemia, foi todos os problemas, não sei se o nosso auditório sabe, mas as dificuldades que as universidades estaduais paulistas passaram o ano passado sobre aspectos políticos de perda de autonomia, nos ensinaram e nos deram uma cabal motivação de que precisamos, sim, cada vez mais ter recursos extra-orçamentários de fontes diversificadas, não somente FAPESP, CNPq, CAPES, mas outras fontes. Isso, essa busca se tornou uma realidade e, dentre os 9 tópicos que o pró-reitor de pesquisa levantou, esse tópico é fundamental e já temos resultados práticos palpáveis. Lógico que, por motivos da pandemia, os primeiros recursos significativos estão indo para a área da saúde ou para a área que lida com o Covid, mesmo que não seja da saúde. Mas estamos aprendendo a buscar fontes que não sejam da empresa querendo fazer uma pesquisa específica ou de uma agência de fomento
pública nacional, mas buscando meios externos que têm grandes diretrizes. E, por último, quando a gente fala de extensão, voltando apenas impacto social, mas não somente impacto social, nós agora organizamos todas as nossas ações culturais e de extensão de uma maneira remota, porém, de uma maneira mais já organizada, imaginando que teremos essa dificuldade nos próximos meses. Então, a experiência, o choque do ano passado, estamos transformando numa realidade. E, dentro de uma linha que foi dito que a comunicação, a universidade já comprou dois caminhões que virão visitar os diversos municípios do estado, um deles preocupado com a parte da saúde e a outra mais a parte científica. E mostrando o que a universidade faz, que já está sendo apropriado pela sociedade, já estão sendo feitas as entregas, e o que nós estamos... e quais são as demandas que aquela sociedade tem para a gente poder imaginar novas linhas de pesquisa. Professor Jacques, eu tentei ser muito sucinto, mas não sei se eu atendi a sua expectativa. Eu acho que você foi muito bem, Vahan. Eu quero te cumprimentar pela concisão, tanto para o primeiro tema como o segundo. O segundo é algo que nós precisamos registrar, as prioridades da Universidade de São Paulo em 2021. Eu te agradeço por isso. Nós estamos agora nos últimos 15 a 20 minutos do nosso convívio. Eu vou formular uma pergunta a cada um dos nossos expositores, a Cláudia, a Cléo, ao Mariano, e depois eu peço ao professor Vahan encerrar o nosso convívio. A Cláudia, eu vou lhe pedir voltar para o Rio e para Manaus. Para o Rio, quando da sua função de secretária municipal de educação, eu me lembro de um programa de interface com as universidades, trazendo alunos de escolas de engenharia para ajudar professores das escolas municipais. E em Manaus, a sua iniciativa de estudar a teleeducação, levando professores de alta qualidade através da teleeducação para as comunidades ribeirinhas. Se puder, em 5 minutos, eu sei que isso é praticamente impossível, mas registrar essas duas experiências. A professora Cléo, nós temos uma pergunta. A pergunta é essa: em universidades públicas, onde avaliamos professores por pesquisa, ensino, a extensão é pouco presente na avaliação dos professores. O que incentiva um professor a se dedicar ao impacto social e ao ODS 1 e ao ODS 8? Essa é a pergunta que a Giovana Lima nos trouxe. Professor Mariano, a Justin trouxe a seguinte pergunta. Ele foi visitar os Copos e encontrou poucos artigos publicados pelas universidades públicas sobre a ODS 1. Então, nós temos uma retórica muito engajada em ODS 1, inclusive na extensão, mas o volume de pesquisas realizadas para mitigar ou reduzir a miséria é muito aquém do que essas nossas universidades têm produzido. Existe uma fórmula para mudar essa realidade? O senhor, que é tão familiarizado com os bancos de dados que foram utilizados para o seu relatório de impacto social, com isso, eu me permito, então, passar a palavra primeiro para a Cláudia. São 5 minutos, no máximo, para cada expositor, e fique à vontade para depois, então, nós encerrarmos esse nosso convívio. Cláudia, a palavra é sua. Pois não, deixa eu só marcar aqui o meu cronômetro para não me perder. Então, em primeiro lugar, sobre a experiência no Rio de Janeiro. Eu fui secretária do Rio de Janeiro, Municipal de Educação, durante 5 anos, e eu tinha um desafio muito grande. Primeiro porque a rede do Rio de Janeiro era maior do que a rede municipal de São Paulo, embora houvesse mais alunos em São Paulo do que lá. Está dando para ouvir? Sim, sim. Dando para ouvir muito bem. Embora houvesse mais população, desculpe, dizendo, em São Paulo do que no Rio.
Isso se deve ao fato de que o ensino é totalmente municipalizado, desde a creche até o final do ensino fundamental 2. Em São Paulo, isso não se passa dessa maneira. E uma das coisas que eu observava é que a escola ou a rede de ensino era muito fechada às contribuições da sociedade. Então, eu criei duas iniciativas que me ajudaram muito. Uma era criar um conselho que nós chamamos de Parceiros da Educação Carioca, com pessoas da sociedade que ou tinham uma relação de paixão com a cidade no seu processo complexo de desenvolvimento, ou eram da área de educação, inclusive as universidades. E eles me ajudaram a pensar como transformar a educação da cidade. E a outra foi criar uma iniciativa em diálogo com as escolas de voluntariado, especialmente na área de matemática, para as escolas de Fundamental 2, também de Fundamental 1, em que muitos alunos das faculdades de engenharia puderam participar dessa ajuda, inclusive trabalhando com os professores. Isso foi muito rico. Nós, no conjunto das ações desenvolvidas, não só essas duas, a gente conseguiu melhorar em 22% o IDEB do Fundamental 2, que é o Índice que mede a qualidade da educação básica, diminuir a evasão escolar e trabalhar com foco muito grande nas 155 escolas que estavam em áreas controladas pela milícia ou pelo narcotráfico. E lá a melhora foi ainda maior, foi de 33%. Mas deixa eu falar um pouquinho de Manaus, para ter tempo igual. Eu fiquei encantada com o que eu vi acontecer em Manaus, e quando eu estava no Banco Mundial, eu tive chance de ver isso um pouco melhor, porque eles tinham um desafio enorme no ensino médio, que para chegar nas populações ribeirinhas, que em números crescentes estavam conseguindo cursar o ensino médio, mas não em densidade demográfica suficiente, não em números suficientes em cada localidade, levar os professores de barco 3 dias para chegar, etc. Então, eles criaram um centro de mídias em Manaus e, por satélite, irradiavam aulas de professores da própria rede, com um professor generalista local organizando o ambiente de aprendizagem. Foi um grande sucesso. O Brookings Institution considerou uma das 14 melhores práticas de conseguir construir aprendizagem em escala para as populações mais excluídas. No Brasil, isso quase não saiu no jornal, é uma coisa impressionante. Mas eu retomo isso só para dizer que, com a pandemia, o município de Manaus foi um dos que teve condições melhores de ensinar crianças e adolescentes à distância, porque essa tecnologia que o Estado, a rede estadual, tinha feita foi em parceria com o município. Nessa nova experiência de ensinar à distância, eles deram um show, com aulas pela televisão e também num aplicativo para todas as faixas etárias. Professor Varran, a educação não pode parar, ela não precisa ser presencial, mas não há desculpa num país como o Brasil, que inventou o centro de mídias, que agora está sendo usado em São Paulo também, para não continuar com a educação da maneira, usando televisão, usando rádio, usando plataformas digitais ou até mesmo cadernos, a educação não pode parar. Ainda mais com as graves desigualdades educacionais que nós temos já no período pré-pandemia no Brasil. Era isso que eu queria contar. Cláudia, muito obrigado por compartilhar sua larga experiência. Nós temos um paper da Cláudia publicado numa revista de estudos brasileiros sobre a experiência de Manaus que nós vamos disponibilizar junto com o vídeo dessa sessão. Professora Cléo, sobre os incentivos aos professores, como incentivar professores a se engajar mais em impacto social?
Bem, acho que essa é uma questão, é uma excelente pergunta, né? Porque nós somos, né, nas universidades, enfim, na academia, ainda avaliados, né, pelas métricas tradicionais, né? Que são, né, são métricas que já estão aceitas, tem críticas, evidentemente, mas elas são aceitas, né? Que é a questão do número de publicações, do impacto, do índice H. Então, essa é a forma tradicional que nós ainda estamos né, sendo avaliados, né, na questão da carreira, na questão do incentivo ao trabalho. Mas o mundo está mudando. Eu acho que nós estamos num processo de mudança agora, né? Então, essa demanda da sociedade em que a universidade deixe claro, né, qual é o seu impacto social, está causando uma mudança. Então, isso também vai mudar. Então, eu acho que e nós estamos fazendo essa reflexão agora. Ela vai precisar mudar também quais são esses parâmetros de avaliação, porque realmente, né, a avaliação é um incentivo, né, para que a pessoa se dedique, né, à questão do impacto social. E do diálogo com a sociedade, eu diria, né? Muita gente faz isso na pesquisa e nem diz que faz, mas faz, né? Então, é outro aspecto também. Mas eu acho que tem essa questão da mudança que está acontecendo no mundo, né? Não é só no Brasil, é no mundo, que as universidades vão precisar, que isso a gente já colocou aqui também, vão precisar mostrar o impacto social. Então, isso começa a ser valorizado. E tem um outro aspecto que também é difícil, porque nós não temos boas métricas ainda para isso, né? Então, é isso que a gente também está discutindo. A gente precisa ter as métricas que mostrem o impacto social desse trabalho e que aí sim, né, a gente possa usar em processos também de avaliação. Tem uma questão, né, eu acho que isso está mudando, isso já está entrando em algumas coisas das universidades, por exemplo, o peso, né, que essa questão da inserção social vai ter na avaliação dos programas de pós-graduação. Né? Então, isso já é, né, um reflexo da mudança que vai ser inserida, né, como cobrança para os programas de pós-graduação e, consequentemente, também, né, ao nosso trabalho. E isso, né, eu acredito, vai gerar, né, um incentivo para que os professores se engajem nessa atividade, né, de realmente dialogar, porque é isso, né, é levar esse conhecimento que é gerado, né, pelo trabalho acadêmico para realmente buscar soluções para problemas sociais, né? Então, acho que essa mudança está acontecendo, ela já está começando a aparecer, e eu acho que a gente tem essas duas vertentes, né? A gente vai precisar mudar junto com o mundo, né? E dialogar mais com a sociedade, e também estabelecer quais são as boas métricas, né? Para que realmente haja um incentivo na avaliação, e isso também seja um incentivo para que mais professores atuem nesse sentido. Né? Mas eu acho que nós estamos no processo de mudança. Muito obrigado, professora Cléo. Isso prepara o terreno para a pergunta dirigida ao professor Mariano. Quando vamos no Cielo, nós vamos ver que o Brasil é um dos países mais consultados em medicina tropical. A área médica aplicada à nossa realidade é muito grande. Isso não acontece no caso das experiências que acabamos de ouvir sobre engajamento no combate ou na mitigação da miséria. Qual seria a sua perspectiva de como incentivar essa presença do Brasil mais intensa em termos de publicações que lidam com o tema que abordamos hoje? A pergunta é muito boa e muito oportuna, não é? Porque durante muito tempo nós partimos da premissa que o desenvolvimento, o crescimento econômico acabaria resolvendo o problema da pobreza, e nos constatamos nos últimos tempos, né, que é possível ter as duas coisas, crescimento econômico e aumento da pobreza. Né? Então, realmente precisamos engajar mais os nossos pesquisadores, mais da capacidade que o Brasil tem nas ciências humanas, nas sociais aplicadas e nas tecnológicas, para tratar desse tema. Não é um tema fácil, não é? Nem mesmo numa perspectiva mais descritiva de localizar onde que ela se encontra, não é? Quais são as características dos grupos, muito menos identificar os motivos, a sua origem, né? E mais difícil ainda se a gente tentar entender quais são os meios mais eficazes para mitigar a pobreza. Né? Você normalmente encontra dificuldades quando você tem um objeto de pesquisa como este aqui, que claramente é interdisciplinar, multidisciplinar. Tá? E eu só vejo tentando ser pragmático e propositivo, né? Uma maneira de a gente aumentar nossa concentração de esforços nessa direção. E não é segredo nenhum, nós precisamos colocar incentivos, né, para que os pesquisadores nossos
mirem neste alvo. Não é? Nós temos experiências no Brasil de indução de temas de pesquisa bastante bem sucedidas, né? Eu lembro agora da iniciativa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, visavam construir redes interdisciplinares, envolvendo não apenas pesquisa acadêmica, mas também de organizações sociais, de empresas, né? Fomento a criação de redes de pesquisa com este foco seguramente daria resultados rapidamente. Até porque pobreza, como eu disse há pouco, não deixou de ser um problema exclusivo dos países mais frágeis, de economias mais frágeis, ou de sistemas institucionais mais frágeis, né? Pobreza é um problema hoje na periferia de grandes cidades de países muito ricos, né? E assume, claro, outras formas, né? Comunidades de imigrantes, comunidades excluídas por diversos motivos, mas encontraremos interlocutores, muito mais do que em outras épocas, para pesquisar este assunto. O Brasil tem uma tradição de pesquisa disso, do tema da pobreza, tanto da pobreza rural como da pobreza urbana, muito rica. Então, com os incentivos certos, nós teremos uma resposta muito rápida, muito valiosa da comunidade científica, nacional e internacional, certamente. Muito obrigado, professor Mariano. São registros importantes que nós vamos dar sequência a eles. Nós temos uma conversa daqui a alguns minutos. Eu queria deixar a palavra agora ao professor Vahan para encerrar esse nosso convívio. Fica à vontade, professor Vahan, para se dirigir aos mais de 100 participantes e mais os expositores sobre uma mensagem de quem vive hoje a universidade e o encontro com a sociedade. Nós recebemos uma pergunta da Adriana Cruz, perguntando, e eu lhe deixo essa pergunta, diante desse quadro onde prospera a polarização, obscurantismo, negacionismo, a contestação da própria ciência, como a universidade, eu sei que o senhor tem militado nessa área, como a universidade pode melhor se posicionar no combate à exclusão social e, a partir daí, por favor, feche o nosso encontro de hoje. Nós vamos ter imediatamente depois um link enviado aos expositores para o cafezinho e convido os participantes a participar do nosso cafezinho amanhã, ao término da sessão que teremos sobre governança universitária e processos decisórios. Aí o cafezinho não será só para os expositores, mas para todos os participantes, para uma conversa final de feedback com relação ao 4º fórum e, a partir daí, a preparação do 5º fórum, que deve se realizar em junho de 2021. Professor Vahan, a palavra final é sua para encerrar nosso convívio com os participantes. Muito obrigado, Jacques. Eu acho que essa mesa acabou conduzindo a discussão para um assunto muito mais amplo. Eu acho que, assim, nós vamos ter, os nossos problemas não são pontuais, são problemas muito complexos e devem ser analisados de uma maneira complexa. Eu digo que talvez a nossa maior meta como sociedade não é mitigar a pobreza, mas sim combater a desigualdade social. Acho que todos que estamos aqui nessa reunião, a maioria de nós já visitou países cuja renda per capita é metade do Brasil e que não tem a miséria que nós temos no nosso país. Miséria essa que está enraigada dentro da nossa sociedade, em que nós convivemos e nós estamos tão acostumados que não nos damos conta, mas é que está ao nosso alcance de vista. Só lembrando, talvez, que as universidades estaduais paulistas, elas, dentro dessa ideia de contribuir com a educação em geral, as 3 universidades estaduais paulistas, e nós participamos ativamente da Univesp, da nossa co-irmã Universidade Virtual do Estado de São Paulo, para, com isso, tentarmos disseminar mais o ensino superior à distância que a Univesp oferece e com grande quantidade. Nessa tarefa, nós envolvemos professores e alunos de pós-graduação.
Particularmente a USP, desde 2019, nós começamos também a oferecer disciplinas optativas para o ensino médio. Nós não estamos competindo com os professores do ensino médio, mas oferecendo disciplinas adicionais de 20 e 40 horas de temas que aparentemente os jovens têm mais motivação e vão se interessar mais. Mas acho que chegamos num ponto, acho que essa discussão chegou num ponto que, sim, nós temos um problema sério, nós temos a desigualdade social, nós precisamos, como universidades, trabalhar muito para combater essa desigualdade, para minimizar essa desigualdade. E acho que a solução, e respondendo um pouquinho à pergunta que foi feita, a solução num ambiente, uma sociedade que está polarizada, negacionista, ao mesmo tempo, a sociedade percebeu que, através da ciência e do conhecimento, vai poder combater os problemas que tem. Quer dizer, vamos ser sinceros, essa velocidade de que foram produzidas as vacinas é uma coisa inesperada, demonstrando que os nossos centros de pesquisa, e o Brasil participou intensamente, várias dessas vacinas foram testadas e avaliadas aqui no país. Além disso, só a USP tem 4 projetos de vacinas andando. Isso tudo demonstrou para a sociedade a importância dessas instituições. Eu acho que não dá para ter outra conclusão. Eu acho que temos que mostrar para a sociedade que é para combater a desigualdade, para mitigar a pobreza, para mitigar a polarização, apenas a educação pode resolver. E investimento em educação é um investimento que tem um retorno rápido, imediato. Os dados do Mariano vão provar isso no nível superior. Eu digo que o investimento no nível ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, também o retorno é muito rápido. E se nós não fizermos isso, se o Brasil não acordar para isso, e eu estou falando isso porque não estou querendo comparar o Brasil com a Suíça, ou comparar o Brasil com outros países europeus, estou comparando o Brasil com os nossos vizinhos latino-americanos, que vários dos nossos vizinhos latino-americanos colocam a educação como o cerne do seu desenvolvimento social. E nós, no Brasil, ainda não acordamos para isso. Eu digo nós, em geral, não somente, não critico os políticos, eu critico a sociedade também. Nós, como sociedade, não colocamos a educação como uma coisa básica. E a universidade pública tem, sim, essa responsabilidade e essa obrigação. Obrigação para o seu para a própria manutenção. Se a sociedade não nos considerarmos imprescindíveis, a sociedade não vai nos apoiar. Então, impacto social eu aqui repetindo um pouquinho o que eu disse, impacto social não é apenas um favor que a universidade faz para a sociedade, é uma necessidade que a universidade tem para melhor formar os seus alunos, líderes e cidadãos, bons cidadãos, e, ao mesmo tempo, a sociedade nos apoiar para a gente continuar a nossa existência. Jacques, parabéns de novo, parabéns à equipe. Esse projeto está tendo uma repercussão fantástica. Eu falo agora como gestor, os resultados são muito importantes, os reitores e as reitoras das universidades públicas estão aproveitando bastante. A iniciativa foi muito boa, os resultados estão sendo excelentes e tenho certeza que a sua equipe está dando uma contribuição muito importante para que a universidade tenha mais impacto social.